chamamos para proferir a conferência de abertura e abordar o ativismo judicial e os reflexos na sustentabilidade da saúde suplementar, o excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia nessa segunda-feira de manhã, um dia lamentável após a derrota do Cruzeiro ontem para o Internacional, mas o campeonato continua, nós recuperaremos. Bom dia, Reinaldo, Charles, a pessoa de quem eu quero agradecer a Brans pelo convite para comparecer neste evento sobre judicialização de saúde, um tema muito palpitante e importante. Bom dia, senhoras advogadas, senhores advogados, senhores participantes, empresários. É um prazer enorme comparecer aqui no Estado de São Paulo para falar de um tema que não para de ser discutido no Brasil e, pelo contrário, ganhou tanta importância que o CNJ criou um órgão, criou uma comissão para cuidar desse tema, presidido pelo brilhante conselheiro paulista Arnaldo Rossepian, que aqui é quem eu quero saudar todos os membros do Ministério Público e do Conselho, e na Luciana, as magistradas presentes, aqui a juíza federal, também encarregada dessa comissão. Nós vamos falar um pouquinho sobre sobre ativismo judicial e as suas consequências no contrário. Primeiro, nós precisamos definir o que é ativismo judicial. Nós estamos discutindo tudo no Brasil hoje, basta a decisão ser contrária ao interesse do cidadão, que é caracterizada como ativismo judicial. Existe mesmo esse judicialismo, ou esse ativismo judicial nos níveis que nós encontramos ou que nós denunciamos no Brasil? A questão merece um cuidado especial. Então, vamos ver o que nós entendemos por ativismo judicial, até onde é permitido e qual o espaço de atuação cabível do ativismo judicial no Brasil. É lógico que a gente está diante de um conceito extremamente ambíguo. Extremamente ambíguo. Então, se utiliza constantemente para criticar ou refutar uma decisão judicial contrária ao interesse, geralmente, de quem alega ou defendido por quem alega. Esse tema que surgiu na revista Forbes, nos Estados Unidos, pelo jornalista Arthur Schultz-Gavin, na realidade, ele foi criado não sob o aspecto jurídico, mas destinado aos leitores da revista, sem a preocupação de uma precisão terminológica. Mas acabou sendo incorporado na linguagem jurídica. E hoje nós falamos todo dia de ativismo judicial. Nos Estados Unidos, nós sabemos que o ativismo judicial teve muita importância. Eu gostaria também, já de antemão, chamar a atenção. O que pode ter sido ativismo judicial nos Estados Unidos não necessariamente será no Brasil, ou o que é no Brasil não necessariamente será nos Estados Unidos. Nós estamos em sistemas jurídicos diferentes, constituições diferentes, organização judiciária diferente, estrutura de poder diferente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na importação de conceitos, né, para aplicação no direito brasileiro. É um termo vago ainda de conteúdo, mas que vai ganhando mais
especificidade no direito brasileiro. Esse problema da identificação no ativismo judicial reside muito na dificuldade inerente no processo de interpretação da Constituição e, consequentemente, das leis à luz da Constituição. E eu chamo a atenção, e tenho dito isso em Brasília constantemente, que não é a mera atividade de controle da constitucionalidade e a interpretação das leis, consequentemente, e principalmente interpretação, o repúdio do ato legislativo, já que o controle de constitucionalidade, quando acolhido à inconstitucionalidade, importa num juízo negativo de retirada da lei ou da norma da ordem jurídica, que caracteriza ou identifica o ativismo judicial. E nem simplesmente uma decisão ainda apartada nós caracterizamos ou devemos caracterizar como configurada uma atividade de ativismo judicial numa corte, mas sim as decisões reiteradas. Nós vamos verificar que no ativismo judicial, o que acontece ao fim e ao cabo é a recusa de um tribunal ou de um juiz de aplicar a ordem jurídica tal como posta. Ou seja, o juiz inova criando o direito, mas criando o direito ao arrepio da ordem imposta. Aí sim nós vamos ter um ativismo judicial. Não há ativismo judicial, e eu chamo também a atenção para esse fato, quando o juiz, dentro de uma margem razoável de interpretação, escolhe este ou aquele caminho. Por isso, a gente precisa ter aquilo que a doutrina chama de postulados do ativismo judicial, que também é chamado uma judicialização política, porque, na realidade, no chamado ou caracterizado ativismo judicial, nós temos um desvio de poder, nós temos a invasão do poder, nós temos a invasão da atividade do poder legislativo pelo poder judiciário. Então, o ativismo caracteriza necessariamente uma transferência, e normalmente progressiva, dos poderes do legislativo para o judiciário. As transformações sociais tendem a formar grupos privilegiados. E, lógico, esse privilégio surge em detrimento de outros interesses particulares ou corporativos, e, sobretudo, de grandes grupos econômicos. A solução dos problemas da Constituição, da constitucionalidade das leis, é lógico, ressalta a importância política de uma Suprema Corte, ou da interpretação das leis de um tribunal superior, como o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho. De certa forma, reforça a legitimidade política desses órgãos. Ou seja, esse exercício interpretativo da lei acaba por, de certa forma, e nos termos da própria Constituição, destacando um papel político da Corte, mas um papel político que deve ser exercido nos exatos termos da Constituição. Eu li alguma coisa que me chamou muita atenção e eu gosto de destacar. A judicialização, ela promove um entrincheiramento constitucional e legal, servindo para a resolução de problemas sociais polêmicos com redução de custos políticos. Mas redução de custos políticos de quem? E o que acontece na saúde?
O que ocorre? A judicialização tomou um corpo enorme na área da saúde, fazendo com que o judiciário substituísse ou complementasse a política pública, reservada nos termos da Constituição ao Poder Executivo. Mas o judiciário, pasmo, ele não se conteve só na formulação da política pública, mas também na execução da política pública mediante as liminares, as antecipações de tutelas. Mas também não se limitou a obrigar o Estado. De certa forma, o seu espaço foi ampliando, eu digo que o judiciário, às vezes, tende a ser gasoso, vão permitindo, ele vai ocupando espaço, vai permitindo, é como o gás que se solta num cômodo, ele vai expandindo. Por isso é preciso nos atermos ao sistema constitucional e, sobretudo, exercer com responsabilidade os poderes que a Constituição nos dá. E essa invasão ela chega a atingir o setor privado. E tudo decorre da interpretação de dois artigos da Constituição, o 188 e 189. O 188, uma promessa constitucional assentado no princípio que a saúde é um direito de todos. Mas às custas de quem? Eis a primeira pergunta. Às custas de quê? Eu diria que às custas de todos, mediante a contribuição que se presta compulsoriamente, à custa dos tributos, e não à custa de outras rendas privadas. E quando a Constituição defere a atividade privada, no artigo 189, também a exploração da saúde, é preciso entender que a exploração que se faz da saúde em caráter privado é exercício da atividade econômica com propósito de lucro. É a Constituição que define isso. O setor privado se organiza por empresas, que é o exercício da atividade organizada para a produção de bens, exploração de serviços, com um propósito único de lucro. Portanto, nós temos a nossa Constituição, é preciso, o brasileiro sempre teve, nós latinos temos uma deficiência enorme de lidar com o capital. Talvez pela grande influência da Igreja Católica. Assim como a Igreja Católica verberava os juros, até hoje nós verberamos o lucro como rendimento do capital. Mas a atividade privada exerce com autorização constitucional e com autorização constitucional com desiderato. Exerce atividade lícita, autorizada pela Constituição com propósito de lucro. Ninguém vai entrar nesse setor por beneficência. Não é um setor destinado à caridade, à Constituição. Para isso não precisaria autoridade. Não precisava, perdoe-me, autorização legal. Então, desses dois artigos da Constituição, os tribunais vêm extraindo uma leitura totalmente equivocada, e um maior equívoco, lamentável equívoco, veio pela ministra Carmen Lúcia, quando a ANS propõe a criação de plano de saúde com coparticipação. Dizer que a saúde é um direito de todos está na Constituição, no artigo 188, mas um ministro supremo não pode ler só um artigo, ele tem que ler toda a Constituição e interpretá-la no todo. E o todo, a Constituição garante a exploração da atividade da saúde pelo setor privado com propósito de lucro. E quando trata lá do exercício da atividade econômica, ela é não intervencionista, como regra.
Portanto, a saúde é um direito de todos à custa do Estado, à custa do erário público. E autoriza, na forma da lei, com a regulamentação cabível, com controle do abuso da atividade econômica, essa sim, quer pelo CAD, quer pelos demais órgãos, o exercício da atividade ou o exercício da exploração econômica da saúde, que ocorre de regra no mundo. Aliás, eu tenho dito, por onde eu passo, um maior engodo que eu tive na vida é pensar que tudo na Europa é de graça em matéria de saúde e que tudo funciona. Até que minha filha necessita de médico em Portugal, a gente vai ver que não tem maravilha nenhuma. Um amigo meu adoece na França e nós vamos ver que também não tem maravilha nenhuma. Na Inglaterra, chega em um determinado instante, a pessoa que não tem mais chance de vida é retirada do sistema. Entregue à família, vai cuidar em casa. Aqui nós garantimos diárias de UTI. Então, observe bem, saúde é um problema mundial. Em nenhum lugar do mundo, saúde é algo verdadeiramente exemplar. Que aqui no Brasil tem uma complicação. O modelo de saúde adotado pelo país, que é um modelo não compatível com a realidade econômica. Nós temos uma saúde aqui no modelo americano. Eu me lembro que morava em Três Corações, onde Pelé é o segundo cidadão mais importante. É verdade. E eu me lembro que um amigo meu quebrava o pé, doutor Gazola engessava. Quebrava o braço, doutor Gazola engessava. Precisava operar de apêndice, doutor Gazola operava. Doutor Gazola só não fazia parto. Para isso tinha lá um ginecologista. Você tinha um problema de estômago, ia lá, ele ia lhe receitar o heparema. Você lembra do heparema? E aí você acabava melhorando. Quer dizer, no passado, nós tínhamos e eu me lembro que tinha 2 ou 3 farmácias em Três Corações, na época, aí, com 40 mil habitantes, hoje 80, porque nós não deixamos crescer, queremos só qualidade. Até, desculpe, a gente não deve falar que é mineiro, né? Pode ofender quem não é. Mas eu me lembro, nós tínhamos um modelo de saúde em que as pessoas eram certamente bem cuidadas. Meu pai adoeceu, faleceu com câncer, foi bem cuidado, encaminhado a Belo Horizonte quando a situação ficou mais crítica, o diagnóstico se mostrou mais crítico, mas se tivesse morado em Belo Horizonte, teria também tido as mesmas dificuldades que teve no interior. Mas, de um tempo para cá, nós mudamos a medicina no Brasil. Passou a ser uma medicina onde o médico não toca mais no cidadão. Raro o médico que sabe apalpar o cidadão, até que, se for mulher, vai ser processado de assédio, se for homem, pode ser também. Então, é uma preocupação geral hoje. Então, o médico, o máximo que ele faz, com muito custo, é auscultar o pulmão, para ver se tem pulmão. O resto é exame. Exame para isso, exame para aquilo, exame para isso. Isso tem um preço. Mas observe, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o doutor Suzuki era o meu falecido doutor Suzuki, era um médico que me operou da coluna, a especialidade me fugiu o nome agora. O doutor Suzuki me dizia: olha, João, vou lhe dizer uma coisa, medicina no Brasil, do jeito que vai, é neurologista, é um neurocirurgião. Não vamos ter futuro, nós vamos chegar a um ponto que isso vai estourar. Você sabe, ele me dizia, você sabe que no Brasil, quantos minutos? 10. Quero ver se você vai ter coragem de me dar o cartão vermelho. Mas, observe bem, no Brasil, em Brasília, Distrito Federal, tem mais aparelho de ressonância magnética que todo o país do Canadá.
Bom, eu achava que isso é brincadeira. Bom, como presidente, eu sou o superintendente do Plano de Saúde auto-administrado do STJ. Tudo que a gente censurava, que os funcionários censuravam, a escadinha da idade, né? Os limites de exame, mas no plano auto-administrado estava quebrando. Para ter viabilidade, teve que pôr pagamento segundo a idade, limitar, estabelecer a coparticipação. Só a coparticipação nos exames já diminuiu o número de exames significativamente. Então, a gente pode ver que, na realidade, nós estamos com uma medicina muito fora da realidade brasileira. Isso também tem uma parcela de culpa judiciária, eu tenho que chamar a atenção. O excesso da condenação por erro médico. O que está acontecendo? Olha, eu vou pedir o exame, porque se ele tiver um problema que eu não diagnostiquei palpando, eu vou ser processado. Então, o pedido de exame passou a ser um seguro do médico. É melhor me certificar. Eu abuso, alguém vai pagar, que não sou eu, médico. Não serei eu, médico. Mas tudo isso faz com que a gente precisa repensar o sistema de saúde no Brasil, mas é preciso também que o juiz conheça a extensão de eficácia da sua decisão. Isso que me parece fundamental nos dias atuais. O juiz tem que saber medir a repercussão da decisão judicial. E é hora de todos nós entendermos que a decisão judicial vai além do caso concreto. Isso não ocorre só no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Isso ocorre na cidade, da decisão do próprio juiz. A concessão de liminar para 1, 2, acaba pulverizando, até chegar no STJ, anos já correram. E o estrago, por vezes, já está feito. Então, em termos de ativismo, em matéria de saúde, nós precisamos entender o que eu entendo por ativismo. O ativismo é bom? Pode ser bom, se nós entendemos o ativismo como uma atividade reveladora do direito pelo juiz. A solução está no sistema, ele encontra. Mas o juiz pode ser criativo? Pode, na lacuna. Na lacuna. Agora, o ativismo criador, inovador na ordem jurídica, isso não é dado ao juiz, até porque o Estado responde pelos seus atos. Mas não é um segurador universal. Então, conceder benefícios fora daquilo estipulado, sem que haja ilegalidade no contrato, ou caracterização de abuso forçado, como tivemos no passado. O cidadão contrata um plano de saúde com determinados benefícios e vai para outro e quer assistência de outro mais caro. Isso causa o desequilíbrio econômico da relação contratual. Essa equação tem que ser respeitada. Manter o equilíbrio econômico do contrato é um dos papéis da justiça. Tanto é que a revisão contratual pressupõe como condição esse desequilíbrio. Por qualquer das teorias de revisão de contrato que nós possamos analisar, que é a italiana, que é a francesa, todas elas pressupõem um desequilíbrio, que é o enriquecimento sem causa, que é causa de desequilíbrio, o abuso. De qualquer forma, nós precisamos entender, nós temos um limite de atuação. E observa, esse ativismo ele pode ser danoso, eu tenho chamado a atenção, quando ele não é revelador no direito. Olha, Luciana, a penada de um juiz pode inviabilizar um segmento econômico, pode tirar um produto do mercado. Eu não vou dar um exemplo na saúde, não, vou dar um exemplo
no tempo em que eu era diretor jurídico do Banco Brasil. O Banco Brasil já teve um grande diretor, um homem de 1,86 m de altura. Naquela época, eu me lembro que o Superior Tribunal de Justiça estava já em vias de seleção para ser membro da Corte. O STJ editou uma súmula dizendo que a seção de direito privado, que o pagamento antecipado do valor residual de garantia nas operações de leasing, do VRG, descaracterizava o contrato de leasing. Sabe o que aconteceu com essa análise? De outro lado, o mesmo cidadão que pleiteava para a descaracterização do contrato de leasing no direito privado estava no direito público pleiteando a caracterização para receber para participar dos incentivos fiscais. Tremenda má-fé. Mas isso acontecia. Sabe o que aconteceu com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça? O sistema financeiro paralisou com as operações de leasing. E daí? Mas era a operação mais barata do mercado. A taxa de juros era em torno de 40% mais barata que os demais métodos de financiamento. Que vantagem se trouxe ao consumidor? Nenhum. Nós inviabilizamos o produto e tiramos uma vantagem para beneficiar meia dúzia da grande massa de consumidores. Olha o desastre dessa decisão. O Superior Tribunal de Justiça, atento, alertado por isso, por todos, engraçado até pela Associação de Consumidores, ao final, começou, reviu a sua decisão. E reviu primeiro porque não tinha nenhum premisso, não tinha nenhuma proibição disso na ordem jurídica. Ativismo. Ativismo criador, com o intuito de beneficiar, proteger aquilo que a lei não protegia. E nós precisamos saber disso. Nós, juízes, não protegemos o hipossuficiente. Quem protege é a lei. Nós temos que nos limitar a aplicar a lei. Não é dado ao juiz escolher quem ele vai beneficiar com essa ou aquela medida protetiva. É a lei que pressupõe que determinados requisitos sejam satisfeitos pelo jurisdicionado para obter aquela proteção. Um equívoco grande. Teve que voltar atrás. E assim, nós vamos encontrar no segmento de saúde algumas decisões, no começo, muito ruins, mas que a Corte foi gradativamente assimilando e melhorando. Há pouco tempo, eu parabenizei a ministra Maria Isabel Galotti, uma grande ministra. Ela trouxe uma decisão que eu achei bastante interessante. Está aqui o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não ser permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessários. Quer dizer, hoje o plano de saúde pode escolher, eu não vou trabalhar com tais doenças, porque isso eu não tenho expertise, isso não é bom, ou o risco é muito grande, o preço vai ser muito alto, eu perco competitividade. Agora, o que não pode é o STJ dizer, você tem que atender em tudo, em todas as áreas. Mas atender doenças não previstas, sem que isso tenha sido considerado no preço ou faça parte, e, consequentemente, tenha sido levado em conta no equilíbrio econômico do contrato. Então, parece que nós vamos atingindo um grau de maturidade maior no Superior Tribunal de Justiça, é uma corte que tem a preocupação de dar a última palavra, tem a missão constitucional de dar a última palavra
na interpretação do direito federal infraconstitucional, que teve um papel importante na consolidação das regras do direito consumidor, e, em determinado momento, para consolidar essas regras, deu uma guinada, moveu o pêndulo para uma determinada área, que estava na direita, foi lá para a esquerda, mas esse pêndulo vai chegando ao centro. Ou chegou, de vez em quando, dá uma balançadinha para lá, outra para cá, mas tem tendido ao centro. Isso é positivo. Isso é positivo na medida em que nós vamos cumprir o principal papel, um dos principais vetores do direito. O direito, segundo o Radburg, tem 2 vetores: o justiça e segurança jurídica. Segurança jurídica é importante e é um papel fundamental do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo, porque as nossas decisões importam em traçar pautas de comportamento. O cidadão age segundo o entendimento da Corte. Por isso, eu destaco muito a importância, a relevância de modular efeitos quando se altera a jurisprudência. Punir o cidadão que atuou conforme o entendimento da Corte é algo não compreensível e censurável, de certa forma. E a justiça tem que ser feita dentro da ordem jurídica. Se tem um conceito vago no direito, é o de justiça. O Fux gosta muito de falar que Kelsen morreu sem conseguir conceituar a justiça. Ninguém conceitua a justiça, é verdade. Justiça se afere pelo caso concreto. Ele tem uma alta dose de subjetividade. Mas se o direito tem 2 vetores, segurança jurídica e justiça, esses vetores, por vezes, e é para finalizar que estou dizendo, esses vetores, por vezes, testilham, chocam entre si. E aqui parece que o intérprete precisa entender. Quem escolhe a prevalência do vetor não é o intérprete, é a lei, é a ordem jurídica. Por vezes, ela sacrifica valores jurídicos para obter a segurança jurídica. Observe, está lá no Código de Processo Civil, na pendência da demanda possessória, não se discute o domínio. Isso é uma injustiça com o proprietário. Deu prevalência à posse, que pode estar expoliada, em detrimento da propriedade, que é um bem assegurado até constitucionalmente. Mas o legislador entendeu que o conflito possessório perturba a ordem social e precisa resolvê-lo primeiro. Por isso, ele defere essa atenção ao conflito possessório. Resolve, depois vai-se à justiça. Ou o mesmo ocorre nos procedimentos sumários, sumaríssimos, onde há um encurtamento de prazos, concentração das provas. Já no procedimento ordinário, avulta-se de importância o contraditório, busca-se a verdade real, ao contrário dos procedimentos sumários, e com decisões que tendem a se firmar pela coisa julgada, com maior grau de certeza. E, às vezes, o legislador busca o valor de justiça, procura realizá-lo, e vamos encontrar isso muito no campo do direito de família, vamos encontrar no próprio estabelecimento do procedimento ordinário, onde ele amplia esse contraditório na busca da justiça real. Quem define é o legislador, não é o intérprete. E toda vez que o intérprete subverte a escolha legal, ele inova contrária à ordem. E, se for juiz, não estará fazendo justiça. Ao contrário, estará violando a ordem legitimamente constituída de um país democrático. Eis, em síntese, o que eu queria falar um pouquinho de ativismo judicial na área, especificamente, que vocês militam. Muito obrigado.